Finalmente tá chegando a Copa do Mundo de 2026 e nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre a competição. Dos grupos às principais estrelas, dos mascotes aos estádios, passando pelas músicas, a bola, mudanças de regras e muito mais. Então vem comigo. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho e vai até o dia 19 de julho. Um pouco mais de um mês e uma semana, tendo um total de nada menos do que 104 partidas. É a maior Copa da história e a gente já começa com uma novidade, porque é a primeira Copa com 48 seleções, um acréscimo considerável acima das 32 que tinha até a Copa anterior, né? Serão 5 continentes representados com 10 seleções africanas, 9 asiáticas, incluindo a Austrália que disputa a Copa através da Federação Asiática, né? Uma da Oceania, 6 times da América Central e do Norte e outros 6 da América do Sul. E aí o maior contingente, claro, são dos europeus com 16 seleções. Todas elas distribuídas em 12 grupos com 4 seleções em cada. E com a gente tendo algumas seleções muito pequenas que classificaram e vão fazer história jogando a sua primeira Copa do Mundo. São os casos dos nossos amigos de Cabo Verde e também da Jordânia, de Curaçao e do Uzbequistão. Enquanto do outro lado, mesmo com a Copa estendida, algumas seleções mais tradicionais não conseguiram classificar, como por exemplo a Polônia do Lewandowski, a Dinamarca e claro, a Itália que pela terceira Copa seguida ficou de fora. Fica um pouco esquisito, né? Os Uzbequistão jogando a Copa e a Itália não. Mas assim, méritos pra quem se classificou. Mais pra frente eu vou dar meu pitaco sobre cada grupo, favoritos e tal. Mas por enquanto o importante é saber que o formato basicamente continua o mesmo, só que com uma etapa a mais. Então todos os times de cada grupo se enfrentam, num total de 3 jogos pra cada um. E os 2 primeiros de cada grupo avançam para a próxima fase, que são os 16 avos de final. Só que além dessas seleções, também se classificam para o mata-mata 8 dos melhores terceiros colocados. E aí com o mata-mata formado, o restante é normal, 16 avos de final, depois oitavas, quartas, semis e a final. Basicamente pra gente são muito mais jogos pra gente assistir, mas pra cada seleção individualmente, meio que só aumenta um jogo caso a seleção vá até a final, né? E se você tá perguntando, que maluco que vai conseguir assistir todos os 104 jogos da Copa? Bom, eu vou tentar assistir todos e vou comentar grande parte deles lá no canal de cortes, então fica o convite pra você ir lá e se inscrever, é o canal secundário aqui do Eurão e já tá rolando bastante coisa interessante por lá, fechou? Outra novidade é que a Copa vai acabar sendo palco de estreia de novas regras pro futebol. Vamos passar rapidinho, mas tem muita coisa interessante, tá? Primeiro, cartão vermelho pra quem tapar a boca durante alguma briga, pra evitar algum caso de ofensa grave ou de racismo entre jogadores aí no meio de uma discussão. Eu diria que dá claramente pra dizer que essa regra aqui é a regra Prestiani. Cartão vermelho pra quem sair de campo em forma de protesto contra a arbitragem. Uma regra que também dá claramente pra gente chamar de regra Senegal. Outra grande mudança vai ser que o VAR vai ter mais poderes nessa Copa, tá? Começa que eles vão poder intervir em escanteios mal assinalados, cartões amarelos dados para jogadores errados e até uma regra que já tinha passado da hora, né? Do VAR poder intervir em casos de segundos amarelos que causem uma expulsão. Tem também uma espécie de pacotão de regras contra a enrolação no futebol e essas aqui eu gosto bastante. Aquela regra do goleiro ter 8 segundos para repor a bola acabou sendo um sucesso e vai ser expandida também para tiros de meta e laterais, enquanto os jogadores que forem substituídos vão ter 10 segundos para sair de campo pelo lado mais próximo possível, e se o cara demorar mais de 10 segundos, o time dele então tem que ficar 1 minuto jogando com 1 a menos. Isso aí já tava rolando lá na MLS e parece que deu bastante certo, tá? Eu fiz um vídeo só explicando algumas dessas regras, tá passando no card aqui pra quem quiser conferir. Vamos pros locais então, porque a Copa pela primeira vez está sendo disputada em 3 países diferentes, né? Canadá, México e Estados Unidos. Só que a divisão entre esses países não tá muito igualitária não. Isso porque vão ser 16 estádios em 16 cidades, sendo que são apenas 2 no Canadá, 3 no México e os outros 11 nos Estados Unidos. Eu vou falar um pouco dos estádios agora, mas eu tenho certeza que vocês vão perceber um detalhe que é importante a gente explicar, né? Todos os estádios aqui meio que tem 2 nomes. O nome oficial, que na maior parte dos casos tem naming rights, ou seja, o nome de uma empresa, de um patrocinador ali, né? E o nome que a FIFA vai chamar o estádio durante a Copa, porque eles se recusam a chamar o estádio pelo nome do patrocinador. Então a gente começa pelo Canadá, por exemplo, onde lá em Toronto tem o estádio BMO Field, que a FIFA vai chamar de Toronto Stadium. Em Vancouver também teremos o BC Place Vancouver. Já no México a gente vai ter o estádio Akron em Guadalajara, o estádio BBVA em Monterrey e o lendário estádio Azteca na Cidade do México. E vamos agora para os Estados Unidos.
Começando com o AT&T Stadium em Dallas, o Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, o Arrowhead Stadium em Kansas City, o NRG Stadium em Houston, o Levi's Stadium meio que na grande São Francisco, o SoFi Stadium em Los Angeles, o Lincoln Financial Stadium na Filadélfia, o Lumen Field em Seattle, o Gillette Stadium em Boston e o Hard Rock Café em Miami. Não é café, né? É o Hard Rock Stadium. E claro, o palco da grande final e de um dos jogos do Brasil, pelo menos, nessa Copa, né? Que é o MetLife Stadium, que fica em New Jersey, que é meio que parte da grande Nova York, vamos chamar assim. Então fica em outra cidade, mas é estádio de times de Nova York, e é meio que considerado Nova York também, não é nem a gente que tá falando, né? A própria FIFA, que vai chamar esse estádio pelo lindo nome de New York, New Jersey Stadium. Mas eu sei que vocês estão esperando a parte mais legal, que é falar sobre as estrelas da Copa. E olha lá, o cara finalmente vai falar do Neymar. Que nada, chegou o momento de falar dos mascotes da Copa. Ó, não tem nenhum fuleco aqui, tá? Mas eles estão tentando. Vão ser 3 dessa vez, tá? O Maple, que é um alce representando o Canadá como um animal típico do país, sendo inclusive um goleiro que, segundo a FIFA, faz defesas lendárias. O Jaguar Zayu representa o país latino vindo das selvas do sul do México e, segundo a FIFA, é um atacante muito veloz. E por último, nós temos o Clutch, a águia careca, representando os Estados Unidos e aparentemente sendo um meio-campista corajoso dentro de campo que inspira os seus companheiros. Supostamente esses mascotes vão ser até jogáveis num joguinho que a FIFA quer liberar para essa Copa do Mundo chamado FIFA Heroes. E eu digo supostamente porque parece que o jogo já foi adiado 2 vezes, a Copa tá chegando e por enquanto nada, né? De qualquer maneira são 3 mascotes, mas a bola é uma só. A Adidas Tri-Onda, que como o nome já diz, representa ali os 3 países com essas 3 ondas, né? Cada uma delas tem uma faixa colorida representando uma nação. A azul representa os Estados Unidos, com várias estrelas ali. A vermelha representa o Canadá, com a famosa folha da árvore de maple, ou bordo em português. E o verde representa o México, com uma águia, que pelo visto também é um símbolo do país lá. Segundo a Adidas, essa bola tem uma superfície texturizada para uma trajetória mais previsível, um toque aperfeiçoado e menos absorção de água, combinada com uma estrutura de liga térmica sem costuras para mais desempenho e benefícios de design. Isso tudo significa alguma coisa? Bom, eu ainda não sei dizer, mas aparentemente ela tem uma construção parecida com a da Jabulani, lá de 2010, que deu o que falar na época, né? Eu não sei como é que vai ser a aerodinâmica da Tri-Onda, mas que ela é bonita, ela é. E no site da Adidas, você que tá me vendo, pode comprar uma delas por apenas R$ 999. Mas já que a gente falou de Jabulani e Copa de 2010, vale ressaltar que essa Copa, assim como 2010, vai ter a Shakira. Mais uma vez ela vai participar musicalmente da Copa, só que pra essa Copa eles não lançaram uma música, tá? Eles resolveram lançar meio que um álbum inteiro. Começa que tem uma música instrumental da Copa ali, aquela que no começo vai estranhar, mas conforme a Copa vai passando, a gente vai ouvir 1000 vezes, e daqui a 10 anos a gente vai sentir uma nostalgia da Copa de 2026. Essa musiquinha eles também fizeram um negócio interessante, que foi convidar um artista de cada uma das 16 cidades sede pra fazer um remix da música. Então meio que cada cidade da Copa tem a sua própria versão dessa musiquinha aí. Já pro álbum de músicas da Copa em si, a primeira lançada foi a Lighter, do norte-americano Jelly Roll e do mexicano Karim León. Nessa parte que eu tenho que pedir desculpas, porque por uma questão de direitos autorais, a gente não tem como tocar as músicas aqui pra vocês. Mas se tu ouvir assim, ela é bem fraquinha e não parece ter nada a ver com a Copa do Mundo. Parece mais uma música assim do Velozes e Furiosos 28 do que qualquer coisa. Nem o ritmo tem a ver com Copa, nem a letra, não tem nada de futebol, união. Cara, é assim, é esquisito mesmo. Parece uma música country com um toque de gospel. Dentre as outras músicas, a gente tem, claro, a Dai Dai, música da Shakira tentando emplacar uma nova Waka Waka aí, né? E cada vez se consolidando como a voz das Copas do Mundo. E Dai Dai é meio que vamos, vamos italiano, o que não deixa de ser hilário, porque nos últimos 20 anos, a Shakira tem mais participações em Copa do que a própria Itália. Tem algumas músicas que no momento da gravação desse vídeo ainda não foram lançadas, mas tem, por exemplo, a participação da brasileira Anitta na música Goals, com a Lísia do Blackpink e o rapper Rema. Nesse clipe aparecem os mascotes da Copa dançando, só que quem tem mais protagonismo no clipe é o Labubu. Então,
Fizeram isso aí só pra aumentar as vendas desse boneco horroroso aí, né? E falando de música, dessa vez a gente vai ter 3 shows de abertura na Copa do Mundo, tá? Um pra cada país sede, tá? E aí com vários artistas diferentes ali em cada um. E claro, outra novidade fica pra final da Copa, que vai ter um show do intervalo, puxando inspiração do Super Bowl, né? Do futebol americano, pra fazer ali uma grande performance que vai ter a Madonna, a Shakira e o BTS. É bem provável que essa brincadeirinha aí passe de 15 minutos, então não sei como é que vai ser o segundo tempo dessa final, se os jogadores de repente ficarem parados ali por, sei lá, 30 minutos no intervalo. Mas se isso acontecer, não acho que a FIFA se importe muito, a gente tá vendo eles nessa Copa fazerem um movimento muito forte pra aumentar a receita, agradar patrocinador e por aí vai, tentando pegar tudo que é de ruim dos esportes americanos, né? Mais anúncios, mais intervalos, o que vai piorar as transmissões pra quem gosta de futebol mesmo, e não dos shows e das coisas auxiliares. Até porque você tá sabendo que aquelas pausas pra hidratação que vão ter no primeiro e no segundo tempo, agora vai ser permitido para as emissoras passarem propagandas ali. Então para quem tá assistindo em casa, sem dúvida a FIFA nos ouviu, né? O que a gente mais queria durante uma transmissão é mais propaganda do que já tem, realmente. Mas vamos voltar para falar de campo e bola então, colocando os grupos aqui na tela pra gente comentar um pouquinho sobre favoritos, possíveis zebras, né? E o fato é que assim, com essa expansão da Copa do Mundo, a gente viu um monte de histórias legais de seleções pequenas classificando e tal, é sempre bacana. Mas ao mesmo tempo, também deu uma diluída na fase de grupos. A gente não tem nenhum grupo da morte e nenhuma seleção grande realmente correndo o risco de ser eliminada da Copa na fase de grupos. Como passam várias terceiras colocadas, uma seleção como a Alemanha ou a França teria que dar um vexame assim cosmológico, né, pra conseguir ser eliminado dessa Copa do Mundo, teria que se esforçar muito. Mas vamos lá, o grupo A já começa com o destaque, já que o goleirão Ochoa foi convocado para essa Copa do Mundo e portanto estará indo para sua 6ª, o que é um recorde da competição, mas eu já falo mais sobre isso. A gente também tem a África do Sul, tem a Coreia do Sul do nosso querido Son e a República Tcheca do cara que costuma fazer uns golaços, o Patrick Schick. Não é o grupo mais empolgante, mas é um pouco equilibrado, então pode ser emocionante. O grupo B é parecido, né? A gente tem o Catar, que provavelmente vai só passear lá, né? E Canadá, Suíça e a Bósnia do veterano de Seco, que se classificou vencendo a Itália na repescagem. Esse grupo aí também diria que não tem favorito, não. Já o grupo C tem o nosso querido Brasilzão, né? A gente chegou pra essa Copa com um ciclo muito acidentado, teve mudança no comando da CBF, teve múltiplas mudanças de treinadores, teve polêmica sobre jogador ser chamado ou não pra Copa do Mundo, um Brasil que foi mal nas eliminatórias, mas no fim das contas estamos chegando com um grande treinador, o senhor Ancelotti, gostando ou não, com um dos jogadores mais famosos do planeta Terra, o Neymar com a 10, e o Vinícius Júnior tentando tirar essa fama de que não joga nada pela seleção. O grupo não é dos mais fáceis, tá? Tem a Escócia da estrela McTominay, que pode fazer jogo duro. E tem também o Marrocos, atual semifinalista da Copa do Mundo e campeão, entre aspas, da Copa Africana de Nações. Além disso, tem o Haiti, que a gente imagina que vai acabar sendo o saco de pancadas desse grupo aí. No grupo D, a gente tem Austrália, Paraguai e, claro, o anfitrião Estados Unidos, do Capitão América Pulisic, que vai tentar fazer bonito, né, sob o comando aí do técnico Maurício Pochettino, mas na minha opinião quem tem chances realmente de liderar essa bagaça é a Turquia, que tá com uma geração muito boa, tá cheia de jogadores jovens extremamente talentosos e pra mim pode ser uma das surpresas dessa Copa do Mundo. No grupo E, a Alemanha tem tudo pra ser favorita, mas ela chega com um pouco de incógnitas, né? Porque o Wirtz teve uma temporada que não foi das melhores, o Musiala vem voltando de lesão e não tá tão bem assim, e pro gol a seleção tava tão fraca que eles desaposentaram o Neuer já com 40 anos de idade. E eles pegam duas seleções que podem dificultar um pouco, né? Equador e Costa do Marfim, enquanto Curaçao aparentemente vai só pra passear também, vamos ver, né? No grupo F tem a Holanda, que um economista aí previu que vai ser a campeã da Copa do Mundo, tá? E ganhar a Copa para os holandeses eu acho que é pouco provável, mas eles podem ganhar o grupo, já que enfrentam o Japão, que chega sem os craques Minamino e Mitoma, a Suécia, que vai ter que se provar aí com o Gyökeres no ataque, e a Tunísia correndo por fora. Chegamos no grupo G, ainda faltam alguns, tá? Mas é culpa da FIFA, não minha. Brincadeira, hein, dona FIFA? A gente tem a geração da Bélgica longe de ser tão boa quanto antes, mas ainda com jogadores excelentes como o Doku, que terminou a temporada voando, o De Bruyne, que passou um tempão lesionado aí, né? E o Courtois, que chegando nesse tipo de competição ele faz muita diferença. E eles devem ser favoritaços nesse grupo contra o Egito do Salah, o Irã e a Nova Zelândia. No grupo H, a gente chega talvez com a favorita para essa Copa do Mundo. A Espanha chega como campeã da última Eurocopa e com o Yamal, que estava voando antes de se machucar.
Pode ser que perca o comecinho da Copa do Mundo ali, mas ele deve voltar para as fases mais importantes. Contra Cabo Verde e Arábia Saudita, é bem possível que essa seleção da Espanha nem precise de força máxima para conseguir vencer. Agora contra o Uruguai de Federico Valverde, talvez o confronto seja mais equilibrado. E falando de jogadores do Real Madrid, o grupo I tem mais um craque deles, o francês Kylian Mbappé, que é sempre decisivo em Copas do Mundo e que inclusive chega doidinho para fazer 5 gols e passar o close na artilharia histórica das Copas. Pode acontecer, tá? A França também chega com o Dembélé, atual bola de ouro, e com o Olise, que se não foi o melhor jogador da temporada, foi top 3 no mínimo, né? Eles estão com um poder de fogo absurdo para enfrentar o Senegal de Sadio Mané, o Iraque e a Noruega de Odegaard e Haaland. Eu acho que vai ser um grupo bem interessante de assistir, tá? É grupo que não acaba nunca. Vamos para o grupo J, que tem a Argentina de Lionel Messi, que busca defender o seu título, enfrentando ali Argélia, Áustria e Jordânia, o que parece ser um caminho tranquilo até o mata-mata, né? Lembrando que o Messi, no momento que ele pisar em campo, já faz história, se tornando o primeiro jogador a atuar em 6 Copas do Mundo. Aí você pode se perguntar, pô, mas tu não falou que o Ochoa também tá indo pra sexta? Sim, só que ele como goleiro nas primeiras 2 Copas não entrou em campo. Então ele vai pra 6ª Copa do Mundo, mas só vai ter jogado 4 se ele jogar essa aqui, tá? Enquanto o Messi jogou em todas. E não só o Messi, o mesmo vale para Cristiano Ronaldo, que chega com Portugal como cabeça de chave ali, digamos, do grupo K, né? Junto com Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves. No papel é um timaço de bola que vai enfrentar a Colômbia de Luiz Dias, a República Democrática do Congo e o Uzbequistão, que é uma seleção de que tá com uma cara de que vai consagrar o CR7, ele vai meter gol aí com certeza, hein? E finalmente chegamos no último grupo, o grupo L, em que a Inglaterra de Thomas Tuchel surpreendeu ao não convocar Phil Foden e o gelado Cole Palmer, mas vai com um elenco recheado com o Rice, o Bellingham, o Saka e o absurdo Harry Kane para tentar finalmente acabar com a piadinha de que os ingleses não ganham nada. Eles vão enfrentar Panamá, Gana e a seleção da Croácia do interminável Luka Modric, que deve concorrer ali pela liderança. E aí se você pensou, cara, é grupo demais, é seleção demais, não acabava nunca, com certeza alguns de vocês pularam pra frente no vídeo, né? Saibam que a nossa querida FIFA está pensando em expandir a Copa de 2030 para 64 seleções. Daqui a pouco a Copa começa a ter tanta seleção que não precisa mais de eliminatória. Toda seleção que existe vai pra Copa. E aí quando eles quiserem expandir a Copa do Mundo pra 250 seleções, vão ter que começar a chamar clubes, né? Pra preencher as vagas ali. Então quem sabe lá na Copa de 2050 a gente não tem um grupo Y com Brasil, Cabo Verde, Corinthians e Totão da Massa. Seria bom, hein? E agora que você sabe tudo sobre a Copa, tem que saber também onde assistir, certo? Para começo de conversa, você fica sabendo muita coisa aqui no Eurão. A gente tem feito muitos vídeos especiais sobre a Copa do Mundo, contando a história da Copa, a história do Brasil, a história dos camisas 10 do Brasil e muito mais. Vale a pena ficar por aqui, explorar um pouquinho dos nossos conteúdos. E também no canal de cortes, onde eu vou estar comentando praticamente todos os jogos importantes dessa Copa, então vale a pena se inscrever lá também. Fora o nosso Instagram, onde a gente vai estar comentando sobre as partidas, postando notícias e por aí vai, então dá essa força pra gente, segue a gente lá. Infelizmente o Eurão ainda não tem os direitos pra passar a Copa do Mundo, né? Quem sabe pra próxima edição, mas no Brasil você vai poder assistir a alguns jogos do torneio nos canais de TV abertos da TV Globo e do SBT, no canal fechado Sport TV e no streaming do Globoplay. No YouTube, a GE TV e a N Sports vão passar alguns jogos, enquanto a Casa TV vai ser o único canal que vai transmitir todas as 104 partidas da Copa. E ainda por cima de forma gratuita, então realmente os caras democratizando bastante aí o acesso à Copa do Mundo. Os jogos iniciais do Brasil na Copa são na fase de grupos, né? Primeiro contra Marrocos no dia 13 de junho às 7 da noite, depois no dia 19 de junho tem Brasil e Haiti 9h30 da noite, de uma sexta, hein? Horário perfeito para assistir um joguinho. E depois tem Escócia e Brasil no dia 24, quarta-feira, 7 da noite. Já para quem é de Portugal, os jogos vão se dividir e passar na RTP, na SIC e na TVI, na TV aberta, enquanto o Sport TV português, canal fechado, vai passar todos os jogos da competição, além da Live Mode, que vai passar um jogo por dia no YouTube. A estreia de Portugal é contra a República Democrática do Congo no dia 17 de junho, às 6 da tarde de Lisboa. E depois pegam o Uzbequistão às 6 também no dia 23 e fecham contra a Colômbia no dia 28, bem tarde, meia-noite e meia. Se você é de Cabo Verde, ficou um pouquinho mais difícil pra gente confirmar, mas aparentemente a Copa vai passar na Super Sport e na New World TV, enquanto em Angola, pelo que a gente entendeu aqui, a Zap vai transmitir todos os jogos. E eu reforço o convite pra você se inscrever no canal de cortes e seguir a gente no Instagram. Vão ter links na tela agora e também na descrição pra você se juntar à nossa comunidade.